Bom dia, boa tarde, queridos alunos do Clube de Xadrez do Colégio Militar de Brasília. Aqui é o professor Lázaro. Antes de iniciarmos nossa aula propriamente dita, quero dar as boas-vindas a todos os nossos alunos para as aulas do Clube de Xadrez no segundo semestre e especialmente aos nossos novos alunos. Sejam muito bem-vindos. Nesta aula número 9, vamos continuar com a série sobre as leis do xadrez da FIDE, iniciando hoje a abordagem do artigo 6. Por ser extenso esse artigo, não vamos apresentá-lo em sua totalidade. Então, o artigo 6 das leis do xadrez da FIDE, que trata do importantíssimo tema sobre o relógio de xadrez em uma partida. A exemplo do artigo anterior, é um tópico que causa muitos questionamentos, principalmente nos torneios presenciais, quanto à interpretação correta da lei. Em seguida, ao artigo 6, como havia prometido, quando apresentamos a introdução à estratégia das aberturas, vamos iniciar o estudo dos finais de partidas pelos finais elementares. E fiz questão de trazer hoje um final que presenciei um de nossos alunos numa partida do torneio de xadrez online. Ele se encontrava com muito pouco tempo no relógio para o término da partida. Como é usual nos finais de partida, a gente está com muito pouco tempo, então é muito interessante que tenhamos a técnica correta para a condução dos finais. Ele se encontrava com uma vantagem decisiva e, então, vamos trazer para vocês essa técnica para a resolução desse final que presenciamos, para que evitemos de correr o risco de perder uma vitória certa. E como estamos fazendo em todas as nossas aulas, ao final iremos apresentar o gabarito do desafio da aula 8 hoje e propor um novo desafio. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Muito bem. Então, trazendo aqui o artigo 6, o relógio de xadrez, vamos apresentar para vocês uma foto de um relógio analógico. Ainda existem bastante em nossos clubes pelo país afora e em muitos outros países, embora os atuais relógios digitais há uma tendência de ser adotado definitivamente a exclusividade desses relógios para os torneios de xadrez da FIDE, por uma questão de padronização. Em torneios costumam ser adotados os dois tipos de relógio ou apenas um deles, dependendo da disponibilidade da organização. E aqui temos um modelo de relógio digital. Quando estivermos nas aulas presenciais, vamos conhecer cada um desses relógios. Então vamos lá, artigo 6.1. Relógio de xadrez significa um relógio com dois mostradores. Então temos aqui, dois mostradores, tanto no analógico quanto no digital, dois mostradores de tempos, conectados entre si, de tal modo que apenas um deles funciona de cada vez. Ou seja, quando o oponente
aciona o relógio do adversário, este mostrador ele para de funcionar, acionando o tempo do adversário. Relógio, nas leis do xadrez, significa um dos dois mostradores de tempo. E cada relógio tem uma seta. A mesma coisa aqui no relógio digital, temos então os dois mostradores. Queda de seta significa o término do tempo estipulado para um jogador. Já veremos com mais detalhes a seguir. Passemos em frente. Continuando. Durante a partida, cada jogador, tendo feito seu lance no tabuleiro, deve acionar o relógio, iniciando a contagem de tempo do relógio do seu oponente. Isto significa dizer, ele deve acionar seu relógio. Isto completa o lance. E o que é um lance completo? Ele também estará completo se o lance termina a partida, como já vimos no artigo 5. Ou se o jogador efetuou seu próximo lance, caso o seu lance prévio não tenha sido completado. Ou seja, o oponente efetuou seu próximo lance, então isso completa o lance iniciado pelo jogador. Deve ser permitido a um jogador acionar seu relógio após fazer o seu lance, mesmo depois que o seu oponente tiver feito o próximo lance. O tempo decorrido entre fazer o lance no tabuleiro e acionar o relógio é considerado como parte do tempo estipulado ao jogador. Então, há muita dúvida, principalmente nas partidas de blitz. O árbitro deve estar muito atento, porque às vezes ocorre que um jogador faz o seu movimento e se esquece de acionar o relógio. Isso não impede que o adversário, que o seu oponente, execute o seu próximo lance. Tranquilo? Então, essa é uma parte que dá muita dúvida na interpretação dos árbitros, principalmente durante torneios presenciais. Nos torneios online, nas partidas online, não temos esse problema, uma vez que a própria plataforma aciona automaticamente o relógio do oponente assim que executamos o nosso lance. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui uma distinção entre os conceitos de jogada efetuada e lance completo. O que é a jogada efetuada? Quando o jogador movimenta uma peça e solta essa peça na casa de destino. Aí, se for um lance legal, a jogada já estará efetuada, ou seja, ele não pode mais se arrepender. Por exemplo, às vezes ocorre que ele solta a dama na frente de um peão ou de uma peça adversária, se arrepende, pretenda mudar a sua jogada. Não, a jogada já está efetuada, apenas não está completo o lance. O lance, esse, somente estará completo quando o relógio for acionado. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Isso a gente vai ver muito nas práticas, tanto nos clubes de xadrez, em nosso clube e principalmente nos torneios. Continuando, o jogador ele deve acionar seu relógio com a mesma mão que executou o seu lance. É proibido para um jogador manter o dedo no relógio ou parar sobre ele. Atenção, esse artigo aqui, 6.2.3, este item do artigo 6, ele é muito importante. O jogador, a mesma mão que ele executou o seu lance, como está explícito aqui,
ele deve acionar o relógio. O que acontece? Muitas vezes o relógio está do lado oposto ao lado direito. O jogador ele faz o movimento da peça no tabuleiro com a mão direita e, para ganhar tempo, ele aciona o relógio com a mão esquerda. Não pode. Isso é proibido, é vetado e é sujeito a advertência e até mesmo falta. E determinado número de vezes que se repete essa falta, conforme estipulado no regulamento do torneio, ele poderá simplesmente perder a partida. Então, muita atenção para esse tópico aqui, 6.2.3. Os jogadores devem manusear o relógio de xadrez adequadamente. E o que é esse acionamento adequado? É proibido acioná-lo com violência. Isso se dá muito durante uma partida de blitz. Então, os jogadores costumam bater com força no relógio. Então, isso é vetado. Bater com violência, levantar o relógio, acionar o relógio, atenção, acionar o relógio antes de fazer o lance para ganhar tempo e, por incrível que pareça, aqui prevêem derrubá-lo. É óbvio que derrubar o relógio é proibido, mas a lei assegura e regula isso. O uso inadequado do relógio deverá ser penalizado de acordo com o que veremos no artigo 12. Somente é permitido ajuste de peças no tabuleiro se efetuado pelo jogador cujo relógio estiver em funcionamento. Atenção! Esse item é muito importante. Então, normalmente, para eu tocar uma peça sem que eu seja obrigado a jogá-lo, porque uma das máximas do xadrez é, primeira lei do xadrez, como disse a vocês, não colocarás o teu rei em xeque. E segundo, peça tocada é peça jogada. Então, quando temos uma peça mal ajustada no tabuleiro, se eu quiser ajustar essa peça, eu só posso fazê-la na minha vez de jogar, com o meu relógio em funcionamento. Para isso, eu vou pedir licença ao oponente. Um termo muito comum é o termo francês jadob. Ou seja, vou arrumar, vou tocar a peça, vou arrumar. Então, eu não posso tocar uma peça durante a partida se eu não der esse aviso ao meu oponente. Isso tem que ser feito necessariamente na minha vez de jogar. Aqui uma previsão. Caso o jogador esteja incapacitado de usar o relógio, ele deve designar um assistente que deve ser aceitável para o árbitro, para executar esta tarefa. Então, o relógio deve ser corretamente ajustado pelo árbitro de modo justo. Ao usar um relógio de xadrez, cada jogador deve completar um número mínimo de lances, ou todos os lances, num determinado período de tempo, inclusive o incremento após cada lance. Professor, o que é incremento? Normalmente, uma partida, vamos supor que seja uma partida que tenha 1 hora de duração, 60 minutos e 30 segundos de bônus. O que significa isso? No relógio digital, isso só é possível nos relógios digitais, existe a configuração para um bônus. Ou seja, vamos configurar nosso relógio para 1 hora, 60 minutos, e a cada lance que eu fizer, assim que eu aciono o relógio do adversário, eu ganho aquele tempo de bônus. No caso, no exemplo aqui citado, 30 segundos. Então, aqui a observação que tudo isto deve estar previamente especificado e, inclusive, o incremento de tempo após cada lance.
Isso deve estar no regulamento das competições. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente? Muito bem. Como dissemos, apresentaríamos apenas uma parte do artigo 6, por ele ser longo e bem minucioso. Vamos começar, então, a apresentação dos nossos finais elementares. Então, apresentaremos, como dissemos, a partir desta aula, alguns finais elementares em xadrez, com a finalidade de evitar, durante um torneio, ou mesmo em uma partida amistosa, a oportunidade de uma vitória certa por desconhecimento da teoria, da técnica, como dissemos no início da aula. Mostraremos também, junto com esses finais, uma ferramenta do Lichess que permitirá o treinamento desses finais que apresentaremos a vocês. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, passemos ao primeiro final elementar de hoje. Então, vamos apresentar o primeiro de nossos finais elementares para vocês, o chamado mate da escadinha. Então, para isso, vamos abrir o Lichess. Alunos novos, essa aula foi dada no primeiro semestre de apresentação do Lichess e de várias ferramentas, das quais uma vamos utilizar nesta aula de hoje. Então, sugiro que os nossos novos alunos assistam todas as videoaulas que estão lá no bloco das videoaulas, para que não percam esse conteúdo. Então, abrindo o Lichess, menu Ferramentas, Editor de Tabuleiro. Já conhecido nosso, primeiro passo, vamos clicar em limpar o tabuleiro, porque a gente quer montar uma posição aqui para treinarmos. Então, rei branco, torre, duas torres brancas e o rei preto aqui atacando uma de nossas torres. Então, primeiro movimento que temos que fazer com as brancas é de proteger essa torre. Vamos mostrar de que forma vamos fazer isso. Uma vez montada a posição, vamos clicar em continuar daqui, jogar contra o computador ou jogar contra um amigo. Preferencialmente, joguem todos os estudos nossos, desafios que deixamos nas aulas, jogar contra um amigo. E quando não tiverem ninguém para fazer esse treinamento, vamos jogar contra o computador, é o que eu vou mostrar para vocês agora. E aqui nós temos o engine do Lichess, que é o Stockfish 13.1, em seu nível máximo. Esse nível vocês podem colocar desde o mais fácil até o mais difícil. Para um treinamento, por exemplo, esse que vamos fazer de um final, de um mate, nós queremos que esse treinamento seja o mais eficaz. Por isso, colocamos aqui no nível máximo. Podemos jogar de pretas, aleatória ou de brancas. Vamos jogar de brancas, mostrando como dar o mate da escadinha. No primeiro semestre, em um torneio online, nós vimos um aluno com apuro de tempo. Normalmente, a final de uma partida, ela se dá com apuro de tempo. Então, a gente não pode ter dúvida com relação à técnica. Se no meio-jogo a gente tem posições táticas, no final, normalmente, é a técnica que prevalece. Logicamente, pode ter algum recurso tático, mas normalmente é mais técnico. E essa técnica tem que ser muito precisa, principalmente no apuro de tempo, porque com tamanha vantagem de material, imagine se a nossa seta cai, vamos conseguir apenas um empate. Então, vamos jogar com as peças brancas. A nossa torre está atacada. Então, uma das maneiras de livrarmos é transpor essa torre para a coluna H, ou seja, para o canto
oposto ao ataque do rei. O rei está se dirigindo para a coluna D, agora E, ela vem preferencialmente agora para atacar essa torre. Mas enquanto não ataca, nós vamos fechando aqui as casas à disposição do rei preto. Então vejamos agora que ele tem apenas 3 fileiras para se deslocar. Vamos fechar mais uma, 2. Bom, agora, logicamente, não vamos atacar o rei aqui, e a nossa torre seria capturada. Uma das maneiras simples, essa técnica que estou passando para vocês, o mate da escadinha, não é o mais rápido, porém o mais simples. E agora temos mate em 2. Qualquer uma das torres, deixamos o rei reduzido apenas a última fileira. E agora, mate no próximo. Então, vejamos como é possível um mate mais rápido, mas que exige que vocês pensem um pouco mais. Aqui foi apenas conduzindo o rei para a coluna em que daríamos o mate, sem nenhum processo de técnica mais elaborado. Então, vamos ver aqui, dar a revanche para o nosso computador. Então, ele moveu para cá, atacamos a torre, agora ele está encerrando nosso raio de ação e temos 1, 2, 3 casas para movermos. Vamos procurar fugir do ataque e buscar atacar a torre adversária. Agora, seremos obrigados a nos colocar em oposição ao rei e o próximo lance já será mate, ou seja, com um movimento a menos. Então, vocês viram que é possível reduzir em um movimento, como o Lichess fez aqui, porém, a maneira que mostramos para vocês é a mais simples. Nada impede de vocês treinarem esse final. Então, passamos aqui uma das técnicas de estudar uma posição qualquer, um final, um mate, utilizando os recursos, a ferramenta do Lichess, quando não tivermos um adversário para treinarmos em casa, com um tabuleiro, ou mesmo no nosso clube. Tranquilo, pessoal? Então, era isso que queria mostrar para vocês. Treinem esse final com um adversário. Tranquilo? Então, passemos em frente. Muito bem. Então, vamos trazer para vocês a solução do desafio deixado na última aula do primeiro semestre, nossa aula número 8. E, como eu disse, é uma solução muito bonita, que envolve o famoso mate de Philidor, que é um dos mates elementares, e pretendo apresentar para vocês, mas de qualquer forma, vocês já ficarão conhecendo hoje. Então, essa partida jogada em 1975 em Moscou, as brancas jogaram dama C7 e as pretas abandonaram. Então, um exemplo aqui, se jogassem como vimos o movimento desse cavalo, vamos voltar aqui, ou de qualquer um dos peões, qualquer movimento que seja feito aqui, nós teremos o mesmo desfecho. Então, vamos supor esse movimento que foi feito aqui pelas pretas. As brancas sacrificam a dama aqui em B8. O rei não pode tomar. Única opção, torre por dama. E segue o famoso mate de Philidor com cavalo C7 mate. Então, essa é a solução
do desafio deixado na aula número 8. Tranquilo? Passemos em frente, então. Muito bem. Como fazemos em todas as nossas aulas, vamos apresentar o desafio para a próxima semana. Então, aqui, atividade da nossa aula 9. Temos aqui um diagrama e a proposição é a seguinte: as brancas jogam e ganham. Também um desafio interessante, não é um exercício muito complicado, mas ele requer uma certa habilidade tática. Utilizem o editor de tabuleiro do Lichess, que mostramos hoje. Convidem um colega, um amigo, para solucionar esse desafio e postem esta solução encontrada lá no fórum de nosso clube para a discussão. Então, encerrando a nossa aula de hoje, espero que todos vocês tenham entendido a apresentação. Caso tenha ficado alguma dúvida, interajam com o professor e os monitores no chat. No mais, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.